Bom, então vamos começar. Eu renovo meu boa noite a todos os presentes, agradecendo essa frequência aos nossos cursos e lamentando que esta seja a última apresentação do nosso terceiro curso de literatura de Juiz de Fora. Mas já na alegria de convidá-los para o próximo, no segundo semestre, que será sobre Machado de Assis, sobre a coordenação da acadêmica Elizabeth Saqueto. Então, dando continuidade às nossas aulas, eu passo a palavra para a apresentação do mini currículo do nosso acadêmico palestrante de hoje, Guilherme Salgado. Muito obrigada. Boa noite a todos, mais uma vez. Grata pela presença neste curso que nasceu da pesquisa da professora Leila Barbosa e dessa professora Marisa Timpone está pedindo para entrar aqui um minutinho. Marisa Timpone. Só perdão, é porque a conexão do computador está vacilando um pouquinho. Então, eu entrei no celular aqui ao lado. Por isso é que eu pedi. Porque se vacilar mesmo aqui, se oscilar, aí eu já estou aqui no celular, para não perder o pique. O fio da meada. Ótimo. Então, continuando o bonde da história, lembro vocês que só você vai fazer um favor, Guilherme, você tem que fechar quando falar, por causa do ouvidinho da Nazaré. Bem, retomando. Já me apresentei, nosso projeto de audiodescrição, tem o tez clara, óculos grandes, lábios vermelhos, camisa de lista, em combinação com a minha coautora, Leila Barbosa, e co-pesquisadora da História Literária de Juiz de Fora, que gerou já esse terceiro curso sobre literatura de Juiz de Fora, com a adesão plena dos acadêmicos da Academia Juiz de Fora de Letras, sobre a batuta firme, corajosa e de peso, que é a nossa presidente, Ceci Barbosa Campos. Muito obrigada, Ceci. Em seguida, eu vou apresentar o menor currículo que eu já recebi para apresentar aqui, que foi o que o Guilherme me mandou. O primeiro ponto do currículo que eu tenho a dizer é que o Guilherme foi meu aluno no curso de comunicação da Universidade Federal de Juiz de Fora, tanto ele quanto a Flávia Alft, que estão aqui presentes. Mas, olha só o currículo do Guilherme. É um elogio, na verdade, ao autor que hoje ele vai apresentar. Ele assim escreveu, vou usar, inclusive, primeira pessoa, tal como ele o fez. Guilherme Salgado Rocha, jornalista, membro com orgulho e alegria da Academia Juiz-Forana de Letras, há cerca de 5 anos, interessei-me imediatamente em conversar sobre a obra do cataguasense, o Fernando Rufato é de Cataguás, Luiz Fernando Rufato, também nosso ex-aluno da Universidade Federal de Juiz de Fora. Formou-se na Federal de Juiz de Fora e seguiu com inenarrável coragem o caminho de ser escritor. E mais, em uma tarde de segunda-feira, há algumas décadas, fui seu padrinho de casamento. Eu acho até divertido que o Guilherme é revisor, tem obra publicada, trabalhou muitos anos como jornalista, uma história intensa, e que ele fez um recorte voltado para o Rufato. Eu vou dar por encerrada a apresentação, dando direito ao Guilherme fazer as complementações que julgar necessárias. No momento, repasso para o Guilherme dar início à palestra da noite. Outras pessoas nossas conhecidas entrar, se sintam todos à vontade, mas antes do Guilherme começar, ele vai abrir o espaço para o Leandro Carneiro, que veio aqui especialmente para trazer o depoimento do Luiz Fernando Rufato, que de longe nos mandou um vídeo, mandou ao nosso querido Guilherme, tá? Para quando põe o link na sala do grupo, ok. O Leandro vai, então, passar com vocês. Eu vou atender um pedido aqui do nosso... Isso. É do Zé Renato. Coloco sim. Pode ir, por favor, Leandro, com você. Eu vou abrir aqui o vídeo, gente, vou compartilhar.
Se por acaso vocês não estiverem ouvindo, vocês me avisam, por favor, tá? Boa noite a todos e todas. Aqui é o Luiz Rufato. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer o convite da Academia Juiz Forlano de Letras, por meio do acadêmico Guilherme Salgado Rocha, que, antes de mais nada, é um grande amigo de longuíssima data, né? Então, aqui estou hoje para falar um pouco a respeito do Eles Eram Muitos Cavalos, que é o meu primeiro romance, primeiro livro oficial, né, da minha bibliografia, né, lançado em 2001, e hoje está em 17ª edição. Eles Eram Muitos Cavalos nasce, na verdade, de uma tentativa minha de escrever um outro livro, que é O Inferno Provisório. O Inferno Provisório é uma tentativa de escrever um romance sobre a história política brasileira, história sociopolítica brasileira, dos 50 anos que vão do final da década de 1950 ao final do século passado, mas de uma perspectiva da classe média baixa, né? Só que em 2000 eu tinha vontade de escrever esse romance, mas eu não tinha ainda, digamos assim, os instrumentos adequados, os instrumentos necessários para escrever essa história. E eu então parti para uma outra perspectiva, que seria entender um pouco melhor os fundamentos da narrativa. E o Eles Eram Muitos Cavalos nada mais é do que isso. É um catálogo de possibilidades narrativas. Lá podemos encontrar, para minha conta, são 71 fragmentos, numerados até 69, um não tem numeração e uma é uma página preta, que para mim é um capítulo importante do livro. E esse catálogo de possibilidades narrativas, ele engloba desde algumas coisas mais tradicionais, como um poema, ou um conto, ou um trecho de uma peça de teatro, mas também engloba outras possibilidades de narrativa que não são tradicionais, com uma simples colagem de santinhos, orações que estão nas costas de santinhos, né? Textos de jornal, colagem de textos de jornal, né? Colagem de fragmentos de classificados, textos publicitários, enfim, uma gama enorme de possibilidades de narrativa que eu fui encontrando e fui fazendo uma colagem desses textos. Isso redundou no Eles Eram Muitos Cavalos, que eu considero um romance. Algumas pessoas torcem o nariz, dizem que aquilo não é um romance, mas enfim, não tem problema, porque, na verdade, é um livro que tenta encontrar um caminho próprio. Não é, digamos assim, inédito esse caminho já foi trilhado por outros escritores, e eu citaria rapidamente aqui o Stern, o próprio Machado de Assis, no Memórias Póstumas de Brás Cubas, né? E outros escritores ao longo da história da literatura também tentaram tratar o romance de uma forma diferente. Só para terminar, então, essa conversa rápida aqui, na verdade, para mim, o grande lance do romance é que o romance é fruto do capitalismo, né? E como o capitalismo se transformou ao longo desses quase 300 anos aí de história, também o romance se transformou. E, portanto, o Eles Eram Muitos Cavalos é uma tentativa de atualização, né, da possibilidade oferecida pelo gênero romance. É isso. Muitíssimo obrigado pelo convite. Que tenham uma ótima noite vocês, e que eu agradeço profundamente novamente esta oportunidade que me é dada e esse carinho por olhar a minha pequena obra, né, principalmente a partir do meu querido amigo Guilherme Salgado Rocha, a quem eu deixo aqui um abraço, e a outros acadêmicos que eu também conheço e que também deixo um grande abraço, e aqueles que eu não conheço também deixo um grande abraço. Uma boa noite. Obrigada, Leandro. Sinta-se à vontade, que ele mal chegou de serviço, veio nos socorrer. E obrigado. Passo agora esse belíssimo depoimento, gentil depoimento do nosso querido Rufato. Passo para o Guilherme, então, dá imediatamente início à fala.
registrando a presença em vídeo do Rubens Vianello. Seja bem-vindo. Todos vocês que entraram a posterior, sintam-se saudados por nós e estamos esperando para o próximo curso, tá? Que no segundo semestre será anunciada neste grupo nosso, que não vamos desfazer para anunciar o curso. Ainda temos que ver a questão de certificados, quem conseguiu 75%. Com vocês, nosso grande acadêmico, Guilherme Salgado Rocha. Vou fechar o microfone. Todos fechem o microfone, por favor. Tá joia. Agradecer muito, Leandro, a sua participação, a sua presença nessa nossa sessão aqui de debates e palestras. Você é imprescindível, né? Além dessa ajuda aí com o vídeo do Rufato, a sua presença também nos é muito, muito querida, muito agradável. Sinta-se em casa também, como disse a Marisa. Tá bom, Guilherme? Olha, Eles Eram Muitos Cavalos, eu achei que esse vídeo do Rufato ia entrar mais para frente, porque Eles Eram Muitos Cavalos é um livro que ele publicou, é esse livro aqui. Vê se vocês estão... Dá para ver? Eles Eram Muitos Cavalos, né? Não está dando para ver nada, a sua tela está escura. Então deixa eu ver se eu consigo... Guilherme, se você colocar um pouquinho de luz, põe mais perto da tela. Tem um recurso para entrar aqui para destacá-lo, mas pode dar interferência nos demais. Vê o jogo de luz aí, o que você consegue. Joga o livro um pouco mais para perto de cá, do seu rosto. Ele está ao contrário. Para perto. Isso. É esse o livro, né? Eu vou colocar no grupo, nos dois grupos, da JL, no outro eu tenho o livro, eu vou colocar, tá bom? Pronto, tá. Pode ir. Bom, então, esse livro dele, essa página preta que ele comentou, é essa página aqui, que é muito interessante, que ele considera um capítulo também, né? De um lado e de outro. Vê? Página 156, 155 e 156. São duas páginas pretas, e é um livro, ele tem várias... eu vou começar falando dele, porque, né, para seguir o que o Rufato falou. Esse livro ganhou vários prêmios e foi publicado em 2001. Deixa eu ter certeza absoluta aqui. É muita coisa sobre o Rufato, sabe, gente? Prêmio APCA de melhor romance de 2001, e Prêmio Machado de Assis de narrativa da Fundação Biblioteca Nacional. Ele retrata, em 24 horas, a cidade de São Paulo. Sabe? Ele sai pela cidade e aquilo que ele falou, pega santinhos e mini depoimentos, e a visão dele também como escritor, né? E o Rufato é uma pessoa muito querida. Eu vou voltar a falar Eles Eram Muitos Cavalos, mas eu queria só dar aqui uma introdução, né? Como que ele chegou, ele, Rufato. Guilherme, parou o seu texto, vê se vai ter que mudar. Vou ligar para você. Parou? Voltou agora, pode ir. Então, ele nasceu em Cataguases em 1961, filho de uma lavadeira analfabeta e de um pipoqueiro semi-analfabeto. Essa menção, né, que ele faz na vida dele, de ser filho de um pipoqueiro semi-analfabeto, pode parecer uma coisa menor, entre aspas, né, mas não é. Porque ele aprendeu muito com o pai dele era uma pessoa muito... que não admitia na casa coisas que não fossem dos filhos. Eram 3 filhos, né? Ele, um irmão e uma irmã. Tá? Então, vocês vão ver também, o primeiro refúgio que o Rufato encontrou na vida foi em uma biblioteca, a biblioteca do Colégio Cataguases, que ele foi para lá para poder se
não vou usar, não é se livrar, mas se afastar do bullying, porque ele era muito humilde e ele usava quichute, lembram-se do tênis quichute? Enquanto as crianças usavam sapatos. Então, todo mundo falava, olha a pobreza dele, ele usa quichute, sabe? Mas a entrada dele nesse colégio foi através de uma pessoa que ele depois ficou sabendo que era o diretor do colégio, tá? Então, que o levou para lá, ele foi fazer um ou 2 anos lá pela manhã, e tinha isso. Então, aí ele ficou muito triste. O fato, vocês viram, quem não conhece, ele é franzino, magrinho. Então, vocês imaginam, né, os outros amigos entre aspas, né, grandes e tal, fazendo bullying com esse menino, e esse menino querendo alguma coisa, algum lugar, algum espaço que ele pudesse se refugiar. Então, ele se refugiou. Aí, quando ele Não tem som. Estou tentando ver com ele. Guilherme, se estiver ouvindo, sugiro que você passe para o seu celular. Tá? Está ouvindo? Estou mandando mensagem aqui. Pronto, voltou o som. Voltou? Voltou. Que tal passar para o seu celular? Uma sugestão, nós não tivemos problema durante esse curso ainda. Hoje que é para encerrar, para poder estender um pouco mais, que está cortando, eu acho. Tá? Por favor, poderia, por fineza, tentar o celular, Guilherme? Você disse que está ligado? Será que ele está escutando, Marisa? Olha, eu mandei mensagem no celular de imediato também. Nós não tivemos esse problema, inclusive os convidados saibam que isso está ocorrendo hoje. Eu lamento o ocorrido. 2. Aqui. Vamos ver aqui. O Guilherme, você está com o microfone fechado do seu celular. Você está na sala também, na minha sala aí, Zé Renato? Você está na mesma sala aqui? Pronto, agora? Pronto, resolvido. Resolvido? Sim, certinho? Perfeito. Pronto. Então, bom, que o pessoal de gente entrou aqui. Ele encontrou na biblioteca do Colégio Cataguases o local ideal que um menino podia, né, ideal para ele, né, porque o objetivo dele era fugir daquele bullying, né? Então, e ele diz que a bibliotecária não era uma bibliotecária, era certamente uma professora encostada, ele usa essa expressão, encostada, que estava ali. E um dia, vendo o menino ia lá, ficava sem fazer nada, aí ela ofereceu para ele um livro. Aí ele leva o livro para casa, ele tinha 3 dias para ler o livro. Ele leva o livro para casa e lê o livro, e o pai pergunta, aí que entra o pai. O pai pergunta, onde você arrumou isso? Aí ele falou assim, foi a moça que me deu lá da escola, pai. Aí falou, então tá. Então, se foi ela que te emprestou, você leia e devolva. Porque aqui em casa não entra nada dos outros. Aí ele leu, devolveu para a professora, devolveu para a bibliotecária, e a bibliotecária, entre aspas, tomou dele o livro. Ah, você leu? Então, o que acontece nesse momento? O que acontece nesse momento? Então, quando ela viu que ele realmente tinha lido, em 3 dias, emprestou outro livro para ele. E assim foi, sabe? Assim foi. Aí, ele, em determinado ponto da vida, já adulto, ele vem para Juiz de Fora. Ele fez jornalismo aqui na Federal. Tá? E participou de vários movimentos naquela época, e entre eles, ele participou também do Abre Alas, que era junto com o Rubens, que foi falado aqui pela Marisa Pontes,
há 2 semanas, 3 semanas, 2 semanas, né, que já faleceu, né, o Binho. E era um poeta, né? Então ele participou com esses meninos, com essa turma, desse Abre Alas. Vou mostrar para vocês o livro. O livro é esse aqui, Um Deserto de Estranhas Veredas. Estão vendo? Dá para ver? Esse livro... Agora sim, Guilherme, perfeito. Oi? Perfeito, no celular, perfeito. Pode parar tudo e mostrar. Tá. Esse livro é a biografia do Rufato, sabe? Quando eu perguntei para ele, lá para trás, Rufato, o que eu vou falar de você? Aí ele falou assim, Guilherme, compra Um Deserto de Estranhas Veredas, de um jornalista que se chama Eloésio Paulo. Esse livro foi editado pela uma editora Maralto, uma editora de Curitiba, sabe? E aqui no livro, eu marquei, igual eu fiz da outra vez com o Saramago, eu marquei várias passagens, sabe? Várias passagens de que ele fala, por exemplo, sobre, vou ler para vocês aqui, o que ele fala sobre a confecção do livro Eles Eram Muitos Cavalos. Em abril e maio de 2000, vasculhei as paisagens de São Paulo em busca da matéria-prima bruta que pudesse mais tarde ser reconstituída no romance. Ia colando refugos em folhas de papel ofício, anotando ideias no verso e guardando tudo em grandes envelopes pardos. Até que, em julho daquele ano, tirei férias e fui para Cataguases. Lá, espalhei tudo que tinha pelo quintal da casa dos meus pais e tentei interpretar o material recolhido. Mas cada vez me sentia mais confuso, inclusive porque boa parte das anotações era incompreensível, pois minha letra é quase ilegível. Frustrado, voltei para São Paulo, joguei tudo fora e só então, sem a amarra da documentação, iniciei, enfim, a escrita do livro. Somente após entender que a ficção é mais real que o real, é que pude, com a liberdade que a imaginação oferece, empreender a caminhada rumo à projeção em fragmentos do caos da sociedade brasileira, que, de alguma forma, Eles Eram Muitos Cavalos representa. Aí ele diz, o jornalista pergunta a ele quais foram os escritores que o influenciaram. Então ele diz, na verdade, quem primeiro me chamou a atenção para a importância da forma como atribuição intrínseca à narrativa foi Machado de Assis, particularmente em Memórias Póstumas de Brás Cubas. Ele, né, Machado de Assis, um autor extremamente generoso, me forneceu as pistas sobre o caminho que tinha já percorrido. Então, esse é Aí, voltando, assim, é bom falar sobre o Rufato, gente. É muito agradável, porque é uma pessoa que eu adoro, que eu gosto demais da conta, sabe? É meu amigo, é um sujeito humilde, ele é talentosíssimo, sabe? Então, eu até escrevi aqui, o Rufato é, para mim, um operário das letras, sabe? Talentoso, humilde e amigo, mas um operário das letras. Porque ele divide o dia dele em 3 partes. Pela manhã, ele acorda, vê o noticiário, né? Fica por ali, não tem televisão em casa, ouve o noticiário. À tarde, ele escreve e à noite ele lê. Então, o dia dele é dividido assim, sabe? De manhã é um café e à tarde escreve e agencia. Ele bota o livro debaixo do braço e vai vender o livro, entre aspas, né? Vai para as feiras, congressos. Ele já rodou o mundo inteiro.
O Rufato já foi até em Timor-Leste, sabe? Falar sobre literatura brasileira. E uma das mais contundentes na entrevista, depoimentos, né? Foi em Frankfurt, que ele falou muito sobre o momento vivido pelo Brasil à época, né? Que não era de direita nem de esquerda, mas que era a opinião dele naquela época, o que estava acontecendo no nosso país, e que ele disse que mais tarde isso ratifica o que ele pensava, né? Que realmente aconteceu aquilo. Em 2003, ele decide se tornar escritor em tempo integral, porque antes disso, ele trabalhou muitos anos no Jornal da Tarde, em São Paulo, sabe? Como várias funções lá dentro, até atingir secretário de redação. Aí um dia ele resolveu parar, falou assim, não é isso que eu quero, não é isso que eu gosto, eu vou fazer mesmo, é o que eu amo, que é a literatura. Então ele decide se voltar às letras, né? Ser um escritor em tempo integral. Então foi isso que aconteceu. Mas ele, antes disso também, antes de ser jornalista, né? Ele foi caixeiro de botequim, balconista de armarinho, operário têxtil, torneiro mecânico, vendedor ambulante de livros, gerente de lanchonete e professor. Quando ele foi gerente de lanchonete, essa história merece ser contada. Alguém me falou, você viu, me encontrou na rua, não me lembro quem, falou assim, você viu, Guilherme, o Rufato? Eu falei, o que tem o Rufato? O Rufato está trabalhando ali como gerente daquela lanchonete. Eu falei, gerente de lanchonete, o Rufato? É, aquela lá. E apontou onde era. Para quem não é de Juiz de Fora, é a lanchonete que tem na Rua Alfield. Ali tinha uma lanchonete. Hoje é uma loja de celular, se não me engano. Descendo a Rua Alfield, a primeira loja depois do Banco do Brasil. Ali tinha uma lanchonete, sabe? Aí eu fui lá, olhei para ele e falei, Rufato, o que você está fazendo aqui? Sabe? Aí ele falou, estou trabalhando, Guilherme, eu preciso trabalhar para colocar dinheiro em casa. Ele estava casado nessa época. E eu pensei comigo, né? Ele todo arrumadinho, eu pensei comigo, falei assim, gente, mas isso é um talento que está se perdendo. O fato não é para trabalhar como gerente de lanchonete. O futuro dele é outro. Só pensei, não falei nada, né? E paguei lá o meu suco e fui embora, sabe? Mas fiquei com aquilo na cabeça. Eu falei, gente, o Rufato não pode, ele não pode ficar, sabe, ligado a uma lanchonete. A lanchonete era do sogro dele. Então, ele trabalhava lá. Né? Então, aí, ele fala também, depois que ele lança Eles Eram Muitos Cavalos, a vida de escritor dele é muito intensa, sabe, gente? É muito intensa. Porque, assim, ele não tem, ele mesmo fala no livro, ele não tem prurido em viver da literatura. Então, se isso, viver da literatura, é receber para fazer a orelha de um livro, receber para fazer antologia de algum escritor, receber para ir em palestra, né, paga passagem, ir lá também. Então, ele tem uma vida ligada à literatura, sabe? Então, aí ele escreve vários livros reunidos numa pentalogia. 5 livros que se chama pentalogia, que se chama Inferno Provisório. Sabe? Da pentalogia, eu tenho só um aqui em casa, que é esse aqui, O Mundo Inimigo. Né? Que é esse livro dele, O Mundo Inimigo. Capa preta também. Né? Então, essa pentalogia foi publicada pela editora Record, do Rio. Né? E dessa pentalogia constam os 5 livros. Né? Mama, Son Tanto Felice, O Mundo Inimigo, que é esse que eu tenho, Vista Parcial da Noite, O Livro das Impossibilidades
e Domingos Sem Deus. E essa biografia aqui, Um Deserto de Estranhas Veredas, foi muito curiosa, porque o autor conhece o Rufato, o Eloésio Paulo conhece o Rufato, e eles começaram a pensar nessa entrevista, morando longe, né? E tudo por e-mail. Então, ele mandava as perguntas para o Rufato sem pressa, pensava no que ia escrever, respondia. Então, tem muita coisa interessante, sabe? Tem muita coisa interessante. E aqui, ele fala também uma coisa que eu acho que cabe demais para o momento que estamos vivendo. Vou ler para vocês. Esse livro... o que sempre me assusta em governos autoritários não é a pequena minoria que explicitamente apoia suas ações obscurantistas, mas a grande maioria silenciosa que, por medo, ignorância ou conveniência, mantém-se neutra e garante sua continuidade. Quando morava em Cataguases, não tinha ideia do que estava acontecendo no Brasil. Nas ruas dos bairros operários em que transitava, nas salas de aula, nas casas do centro, nenhuma palavra sobre política. Na prosa de ficção, há várias abordagens sobre os anos em que vivemos sob a ditadura militar, sempre a partir do ponto de vista da classe média dos grandes centros urbanos, mais bem formada, portanto, mas quase nada a respeito do seu impacto junto à classe média baixa. Busco abordar o assunto, desde esse ponto de vista, em 3 livros que ele cita da Pentalogia. No Inferno Provisório, o período é retratado de maneira implícita, perpassa as narrativas uma espécie de silêncio ruidoso imposto à população pobre, desinformada e oprimida, preocupada com o cotidiano de privações e seduzida pelas promessas do milagre econômico. O clima sempre tenso evidencia a imanência do Estado policial. E aí aconteceu uma coisa que marcou muito a vida do Rufato. Como está gravando e está aqui no livro, não tem problema nenhum falar. O irmão dele foi ser torneiro mecânico, José Célio. Né? E o José Célio foi trabalhar em Diadema. E levou um choque muito grande e faleceu. Né? Faleceu de eletrocutado. Né? Então, aí agora tem um outro livro dele que eu queria só, eu não sei se eu anotei aqui, que ele troca cartas com um morador brasileiro que vive em Lisboa. Só que é tudo fictício. O morador é fictício, né? Ele o Sérgio manda para ele as cartas, ele responde e aí sai um livro. Estive em Lisboa e lembrei de você, chama o livro. Né? Aí ele diz lá pelas tantas que quando depois de ter lançado esse livro, ele voltou a Cataguases, né? E as pessoas de lá, da cidade, diziam que tinham conhecido o Serginho, tá? Que o Serginho estava na cidade de volta, conversa fiada, né? Criavam na cabeça, sabe, a história do Serginho, que o Serginho nunca existiu, é tudo fictício, né? Sérgio Sampaio, tá? Então, eu não vou achar aqui agora. Pois bem, então, o Rufato tem essa... outra coisa que ele disse que eu achei muito interessante, que ele nasceu em Cataguases, mas Cataguases sempre foi uma cidade muito rica em produção cultural, né? Teve o Cinema Novo com Humberto Mauro, né? A Revista Verde. Então, ele diz que se ele tivesse nascido a 20 quilômetros de Cataguases, ele não seria o Rufato. Sabe? O Cataguases tem também, não sei se vocês sabem, uma casa feita, tem 99% de certeza, pelo Niemeyer, que a casa é ao contrário. Você passa na rua, você vê os fundos da casa. A frente
é para um rio, sabe? Ele fez a casa ao contrário. Então, tem isso tudo na cidade, sabe? Então, ele tem essa... Aí, ele chega a um ponto que ele diz assim, depois de ter passado por isso tudo, ele diz assim, definido o tema, definida a forma, restava-me ainda uma questão. Para que escrever? Para mim, escrever é compromisso. Compromisso com minha época, com a minha língua, com o meu país. Esses fatores, junto com a minha origem social, conformam toda uma visão de mundo a qual, mesmo que quisesse, não poderia renunciar. A realidade se impõe a mim, e o que move o meu olhar é a indignação. Não quero ser cúmplice da miséria nem da violência, produto da absurda concentração de renda no meu país. Por isso, proponho, no Inferno Provisório, uma reflexão sobre os últimos 50 anos do Brasil, quando acompanhamos a instalação de um projeto de perpetuação no poder da elite econômica, iniciado logo após a Segunda Guerra Mundial. Então, ele tem... O Elioésio diz assim no final do texto, que eu achei muito bonito, no final do livro, porque ele tem... Isso aí é uma outra... Ele tem na sala da casa dele um quadro em que está, acho que o braço de uma mulher, uma pessoa sentada, e ele, entre aspas, construiu parte da sua literatura querendo saber também, ou pensando em quem era aquela mulher, sabe? Quem era aquela mulher que estava retratada ali. Então, aí o jornalista termina assim, olha que bonito. O menino trajando uma curta blusa de flanela, um desajeitado short e um sujo par de chinelos de dedo, tristes e assustados olhos semi-fechados, hoje tem rosto, nome e história. Mas as mãos femininas que pousam sobre seus ombros magros, a barriga masculina que se adivinha em breve proeminente, e a mão esquerda, feminina também, que se assenta sobre o braço da mulher, esses desapareceram sem deixar vestígios. Crescido, hoje o menino senta-se à mesa de seu escritório e tenta reconstruir a história desses personagens, inventando-lhes nomes, desenhando-lhes rostos, estabelecendo-lhes trajetórias, na ilusão de que, agindo assim, estará contribuindo para que em algum lugar alguém se lembre deles e celebre sua passagem pela Terra. Eu achei esse final do texto muito bonito, e eu só queria ver aqui com vocês se tem mais alguma coisa aqui. Tem um texto dele, Rufato, que é o seguinte: o objetivo dos meus personagens, ou das minhas personagens, sempre foi subir na vida. Comer bem, morar bem, consumir. Ser inseridos no mundo capitalista. Aí que eu acho agora o que vem muito, muito bonito. A miséria não é glamourizada. A pobreza é terrível. Nada há de romântico na pobreza. Né? Então, quando ele retrata porque ele viveu ou nasceu no Beco do Zé Pinto, sabe? Em Cataguases. Né? Então, e o Elioésio relata aqui, sabe? Essas entrevistas. Essa entrevista foi interrompida em 1900 e... Peraí, deixa eu ver. Foi interrompida em 1991, se não me engano. Sabe? E retomada um tanto de anos depois. Sabe? Já falei da bibliotecária, do bullying. Está aqui.
A entrevista toda por e-mail foi interrompida em 2019. 2019. Aí cada um ficou no seu canto, né? E da parte dele, diz o jornalista, além de escritor propriamente dito, há as tarefas correlatas que também rendem algum dinheiro. 2 pontos. Assinar prefácios, contracapas, orelhas, palestras, organizar antologias, participar de júris de concursos. Tudo isso que ele faz, ele recebe dinheiro. Então, ele não glamoriza, né, nem a pobreza e nem a riqueza. Ele quer saber o que ele pode fazer para ter o dinheiro dele. Eu acho isso perfeito, sabe? E tem uma outra passagem que eu gostaria de contar para vocês também. Eu escrevi um livro que se chama Um Quarto com Vista para o Mundo. É a história de uma mulher chamada Maria, história real, de uma mulher chamada Maria de Lourdes Guarda, que essa mulher ela sofreu 5 cirurgias, isso início da década de 50, 40, por aí, no Hospital Humberto Primo, em São Paulo. E as cirurgias não deram certo. E ela ficou deitada na maca durante 50 anos. 50 anos. Lá, o hospital fechou, mas a justiça deliberou que o hospital atendesse a Maria de Lourdes por causa dos erros médicos. Pois bem, esse livro, a Igreja Católica, esse livro foi entregue ao Papa em 2018. Não sei se ele já leu, mas tomara, né? Então, aí nós fazemos aqui em Juiz de Fora, todo final de ano, um jantar. Tá? Reunimos o povo daqui de Juiz de Fora, o povo de São Paulo. É uma turma ótima, umas 40, 50 pessoas. E nesse dia, nesse jantar, eu levei uns 10 exemplares do livro meu, mas assim, bem escondido, dentro da bolsa, sabe? Falei assim, eu vou dar esse livro para os outros aqui e tal. E aí comentei com o Rufato. Rufato. Não, ele perguntou, o que você tem aí na mochila, Guilherme? Eu falei, tem uns livros aqui. Eu falei, que livro? Guilherme, sua imagem... Voltou. Já estou terminando também, tá? Aí, ele os livros e sai vendendo os livros. O pessoal que estava ali, sabe? Ele chegava, Gilmar Santana, faz a dedicatória aí. Ele e Denise. Aí eu fazia a dedicatória. Fulano de tal, faz a dedicatória. Eu sei que ele vendeu os 15 livros. Chegou perto de mim com R$300, me deu, toma aqui. 15 vezes 2, 300. 30, pronto, 300. Sabe? Achei muito engraçado, porque ele tem essa... Por causa disso, por também ser um vendedor ambulante, né, de livros, entre aspas, né? Uma pessoa que faz da literatura o meio de vida. Ele vive para a literatura, né? Enquanto nós, talvez, muitas pessoas fazem da literatura algo alternativo, não é verdade? Algo que não é o principal da nossa vida, né? O meu não é o principal, sabe? Eu faço uma revisão, etc, etc. Não. Está acabando. Então, vou depressa, hein, porque está oscilando. Ele não, ele faz da literatura a vida dele, sabe? Isso eu o admiro demais por conta disso, demais, sabe? Por ser um menino, um escritor dedicado a isso, ele é dedicado à literatura, sabe? O último livro dele foi lançado no ano passado, O Antigo Futuro, que é o último livro dele, em 2022, sabe? Então, Marisa, atualmente, atualmente não, já há algum tempo, o Rufato mora em São Paulo. Né? E ele tem 2 filhos, né? Felipe e Helena, sabe?
que são de relações diferentes, né? Mas são amicíssimos, um gosta demais do outro, gostam muito do pai, né? Então, agora tem mais um tempinho, vou contar para vocês uma coisa também bem... Quando eu morava em São Paulo, eu fui um dia correr no Ibirapuera. Já corri, fazia corrida, já participei de São Silvestre e tal. Aí, gente, quando eu chego em casa... Ah, tá. Aí, quando eu chego em casa, não sabia. Quando eu chego em casa, a Sônia estava me esperando, a Sônia é grávida do João Vitor. O João Vitor hoje está com 21 anos. Então, isso foi há mais de 21 anos. Era a primeira consulta com essa médica, Isabel. Né? Então, eu entrei em casa, falei, vamos, e fomos. No caminho, toca o celular, e era o Zé Santos, outro amigo daqui de Juiz de Fora. Sabe? O Zé Santos me dizendo que a mulher do Rufato tinha falecido na mesa de operação. Aí chegamos à médica, eu e a Sônia grávida, né, com os exames que a Sônia tinha feito. Aí ela abre para a médica e mostra, sabe? Mostra. Aí a médica olha, eu em pé, estava de pé e a Sônia sentada. E eu suava, estava muito quente. Aí ela vira e fala assim, o ultrassom está ótimo, mas ele tem um golf ball. Eu falei, tem o quê? Aí ela falou assim, golf ball. Eu falei, o que é golf ball, doutor? Aí ela falou assim, golf ball é uma bolinha no coração que pode ser um dos sintomas que podem gerar a síndrome de Down. Sabe? Síndrome de Down. Gente, para que ela falou aquilo? O consultório começou a rodar. Aí ela parou e falou assim, eu acho que ele não está bem. Porque vocês imaginam, tinha recebido a notícia da morte de uma amiga. Chego à médica, a médica fala que meu filho está com um golf ball no coração, que pode ser síndrome de Down, sabe? Aí ela falou, você não está passando bem? Eu falei, não. Eu consegui falar não, sabe? Aí desci do prédio, em Santana. Desci do prédio para tomar um suco, para comer alguma coisa, porque eu estava completamente, sabe, destramelhado, né? Mas depois eu fiquei sabendo que acho que o falecimento dela tinha sido no dia anterior. Então, mas o Rufato é isso. Voltando agora. O Rufato é essa pessoa absolutamente querida, que eu amo de paixão e que tem todo o meu respeito, sabe? Todo o meu carinho, todo o meu amor. Era isso que eu queria falar para vocês. Bem, vamos saudar, bater palmas para o nosso querido Guilherme e vou abrir os microfones para as perguntas. O Piscinini já levantou a mãozinha e quero dizer que aqui no chat uma série de considerandos sobre a questão da pobreza, da luta, a referência que você fez ao Rufato, eu sabia que ele estava pesquisando e escrevendo em Portugal. O Zé Santos é outro ex-aluno nosso, que também foi por esse mesmo destino, cuidar da literatura. E só temos que parabenizar essa conversa amiga que o Guilherme nos trouxe, de um amigo que está longe, mas que está perto, que marcou tanto a nossa vida, né, Guilherme? O Rufato é um amigo de sempre. E quero passar aos demais, agradecer. Achei a fala ótima. O academicismo existiu, mas por detrás do pano. Na verdade, foi a filia que falou mais alto, que é exatamente esse sentimento imenso que o Guilherme atualizou nessa noite. Né? Estou falando da a filia aristotélica. Nesse momento, eu passo para as mãos levantadas. A Leila levantou a mão, o Piscinini levantou a mão. Lady Forster, né, Piscinini? Leila, com você, amada. Eu tenho Aliás, eu sempre gostei demais do Rufato.
da família do Rufato, quando eu estive lá em Cataguases. Mas eu tenho uma notícia com ele, assim, como o Guilherme estava contando, que uma vez eu fui a São Paulo porque o Rodrigo tinha escrito um romance, e o romance dele saiu premiado lá em São Paulo. Então, eu fui a São Paulo para ouvir, para ver o que ia acontecer, né? Porque o prêmio ia ser dado naquela época. Quando eu cheguei lá, alguém chegou assim: olha, o Rufato acaba de ser premiado. Eu falei: Rufato? Aí a pessoa: você conheceu ele? Só ele foi meu aluno. E pronto, ninguém deu mais bola para o Rodrigo. Todo mundo veio só me perguntar para o Rufato, sabe? Mas foi alguma coisa de extremamente interessante. Depois foi a questão do livro dele, né? Com a irmã dele, com o pessoal aqui de Juiz de Fora. Foi muito, muito interessante, muito bom. E eu também sou fã do Rufato. Já li praticamente tudo que ele escreveu. Os últimos livros é que eu não tenho, os 2 últimos, mas o resto tudo eu tenho. Já li Rufato e já entendi que o Rufato é, de fato, um escritor. Ele não precisa ser mais nada. Tá? Um beijão para ele e para a família dele. Ô Marisa Pitinini, permita só falar uma coisinha, porque o Elioésio Paulo pergunta para ele, em determinado momento, quais os escritores que o influenciaram, né? E ele cita Murilo Mendes, João Cabral de Melo Neto, Ferreira Goulart. Então, ele cita Murilo Mendes 2 vezes, cita aqui e cita lá para trás também. Era isso, só isso. Tá vendo? Me deixa muito feliz ouvir isso, né? Obrigada, Leila. Esses depoimentos só acrescentam, e nós sabemos muito bem da importância do Rufato no cenário nacional e internacional. É um nome que foi para além das nossas fronteiras. Com vocês, Piscinino. Obrigada, Leila. Quem falar, por favor, pode fechar o microfone, porque a Nazaré, depois o Rubens Vianello levantou também a mãozinha. Piscinino e depois o Rubens. Por favor, Piscinino, com você. Boa noite, confreiras e confrades, e a todos que estão participando. Guilherme, não vou falar sobre o Rufato, vou falar sobre você. Sabe, o Rufato é conhecido, mais do que conhecido, mas eu conheci um outro lado seu hoje. Você é um narrador. A sua narrativa, mesmo que a pessoa não conheça, ou conhecendo o personagem, você revela o negativo da fotografia. É só revelar outra vez. Gostei muito da maneira como você falou. Você falou espontaneamente, falou de coração, e você sabe que eu não sou do time do pó de arroz. Eu sou do time do bacalhau, né? Então, eu quero dizer para você o seguinte: você surpreende a gente, sabe? Eu gostaria até de poder, quando estiver em Juiz de Fora, tomar um café sem açúcar com você, porque com açúcar eu não posso. Tá. Beber também não posso, porque eu vou te dizer uma coisa: vai contar história assim, lá junto com a Marisa, com o pessoal, né? Eles falam que eu conto história, mas eu não conto, não. Gostei de ver a maneira como você apresenta o personagem focado. Olha, muito obrigado. Não é fácil, não. Não precisa agradecer, não, porque eu tenho aquela mania, o seguinte: se eu não posso elogiar, eu não critico. Então, não estou falando de coração o que eu vi. Você está entendendo? Estou aqui sentado, atento, tento que sair de vez em quando, porque médico, de vez em quando, tem que atender urgência, às vezes, espera aí que eu já volto, né? Mas você consegue transmitir para aqueles que te ouvem o personagem tal como ele é,
ou o que deveria ser. Isso é difícil. Você imagina você entender alguém que quer apresentar uma pessoa que não conhece. Não é fácil. E você fez isso, meu filho, com um pé atrás, outro na frente, dando de 10-0. Parabéns para você. E, vou cobrar o café sem açúcar, viu? Muito obrigado, um abração. Obrigado você, querido. Obrigado você. Olha, Rubens Vianello, Guilherme, você já mostrou essa sua afeição quando nos trouxe Saramago também. Então, esse narrador é um jornalista de primeira linha e também escritor. Com vocês, Rubens Vianello. Obrigada, Piscinino. Boa noite a todos. Eu apresento aqui meu reconhecimento pela palestra que me encantou muito, por conhecer o Rufato um pouco melhor. Eu gostaria apenas de me apresentar aos senhores e às senhoras. Eu tenho o privilégio de ter a minha origem em Juiz de Fora, onde eu cursei a velha, famosa e querida FAFILE. Logo em seguida, ela foi integrada à Universidade Federal de Juiz de Fora, onde eu me formei, portanto, e fui professor na Federal de Juiz de Fora, concursado por algum tempo, pouco tempo, é verdade, no Departamento de Geociência do ICHL. Em seguida, eu, portanto, comecei a trabalhar, a labutar nas áreas das humanidades, né? De onde também eu sou egresso de uma congregação religiosa do Verbo Divino, sou verbita com muita honra, e neste momento da minha vida eu estava inquieto e resolvi estudar física e matemática. E fui para São José dos Campos, onde permaneci 8 anos, passando para a área de ciência espacial e da atmosfera, onde eu fiz meu mestrado, meu doutorado, e posteriormente fiz meu pós-doutorado em Toulouse, na França, no Centro Aeroespacial de Toulouse. Pois bem, voltando do meu pós-doutorado, eu fui para a Federal de Viçosa, onde eu fiz concurso, e lá permaneci no Departamento de Engenharia Agrícola, dando aulas de matemática, física, meteorologia, um pouquinho também de aviação. Eu fui piloto aí em Juiz de Fora, pilotei no Aeroclube durante algum tempo, e acabei ensinando também a aerodinâmica, né, que eu trouxe lá de São José dos Campos, onde eu estudei. Pois bem, em Viçosa eu tive uma belíssima passagem, como tive também em Juiz de Fora, onde criei meus 4 filhos, são nascidos em Juiz de Fora. Ainda hoje eu tenho uma filha que é médica, oftalmologista, a doutora Silvana Vianello, que é a minha filha mais velha, e vez ou outra eu a visito. Pois bem, em Viçosa eu fiz a minha carreira acadêmica e científica, fui atraído pelo pessoal de Viçosa, que tinha uma vida muito intensa com o exterior, onde eu acabei também me integrando. E lá eu publiquei meu primeiro livro na área de ciência. Eu sou professor e pesquisador nesta área, e comecei publicando livro científico. Eu hoje tenho 4 livros científicos publicados na área de ciência espacial, da atmosfera, meteorologia, climatologia, e que estão sendo vendidos pelo Brasil afora aí, a conta-gotas, como o livro técnico ocorre, e eu ainda tenho até hoje, recebo direitos autorais dos livros técnicos que eu publiquei pela Universidade Federal de Viçosa. Pois bem, em 91 acabei me aposentando, quando também eu deixei lá o meu primeiro livro publicado, e fui correr o mundo, vim para Belo Horizonte a ajudar o professor Luísio Pimenta a montar a Universidade do Estado de Minas Gerais. Daí eu fui para Brasília, exercer cargo no governo Itamar Franco, e finalmente fui para o Rio Grande do Sul, onde eu fui professor durante muitos anos. Enfim, eu caminhei por este Brasil afora, dando palestras, tive o privilégio de estar em Juiz de Fora algumas vezes, e também fazendo palestras na Universidade Federal, e em Cataguases, particularmente, também estive fazendo palestra numa certa ocasião. Pois bem, hoje, interessante e curiosamente, eu entrei numa crise grave de doença, especialmente depressão profunda e outras doenças mais, e num momento de depressão eu comecei a escrever.
porque quem viveu depressão profunda, os médicos sabem disso, perde muito o fio da meada, o estímulo pela vida. E eu me despertei para escrever, e comecei a escrever literatura, né? Hoje eu tenho 4 livros de conto publicados e tenho uns 2 ou 3 livros infantis, algo assim, e livros científicos, né? Que acabei por criar hoje uma coletânea de 10 livros publicados. Pois bem, sou aposentado hoje, escrevo pela manhã em minha casa todos os dias, né? Ainda tenho uns 2 ou 3 livros costurados, né? Para concluir. Enfim, eu quero me apresentar apenas dizendo que Juiz de Fora me é muito cara e tive o privilégio de ser aluno da professora Cleonice Rainho, do doutor Henrique Argrives, e de tantas outras pessoas. Aí fui aluno também do professor Murílio, Ringel, etc., né? E fui professor também um certo tempo, passagem rápida pelo Colégio de Aplicação da Federal de Juiz de Fora, onde eu fui concursado também. Então, estou me apresentando e gostaria de receber comunicados de vocês de reuniões virtuais, né? Já não tenho a mesma disposição para viajar como no princípio da minha vida, viajei o mundo todo, mas hoje eu participo, dentro do possível, de reuniões virtuais e tenho o grande privilégio de ter participado dessa reunião. Boa noite, muito obrigado a vocês. Obrigada, senhor Rubem Vianello. Passo a palavra de imediato para a nossa presidente, Ceci Barbosa Campos, que já são 20h05, e nós primamos pela pontualidade. Então, passo para a Ceci o encerramento do curso, agradecendo as presenças tão nobres de todos vocês e solicitando a quem estiver de microfone aberto, por causa do ouvidinho da nossa colega Nazaré, né, que feche os microfones e passa a Ceci para o encerramento, não sem antes dizer que vale a pena fazermos essas quartas-feiras de curso. Nós atualizamos literatura de Juiz de Fora e reencontramos ou encontramos novos amigos. Muito obrigada a todos. Vocês terão os certificados, quem teve 75% de presença, e anunciaremos no nosso curso, que nós temos um grupo desse curso, terceiro curso de literatura de Juiz de Fora, o próximo curso que será fornecido no segundo semestre. E aconselhamos a quem queira saber sobre a nossa atuação, que nós temos o nosso Instagram e que vocês poderão ter notícia do que estamos fazendo. Ceci, com você, obrigada a todos. Antes de fechar o nosso encontro, eu quero parabenizar o nosso querido acadêmico Guilherme Salgado por essa sua exposição magnífica, na qual ele já se revelou, como a Marisa lembrou, e eu também havia me lembrado até anteriormente, no Saramago e até no discurso de posse que ele fez lá no MAN, essa qualidade narrativa que ele tem, tão visível nele, essa capacidade de ser tão natural ao nos passar conhecimentos importantes sobre os vários autores ou sobre qualquer coisa que ele apresente. Então, parabéns, Guilherme, você tem realmente esse dom de narrador. Muito obrigado. Quero agradecer a presença de todos que estão aqui, dos nossos frequentadores de cursos. Especialmente eu quero lembrar a presença da Valdec, desde os nossos primeiros cursos, vem se nos seguindo sempre, a cada um que surge, a Neuza, a Thelma e todos os outros que têm estado tão frequentes, e os nossos acadêmicos de Juiz de Fora e de fora de Juiz de Fora, também, que dão sempre essa acolhida importantíssima aos nossos empreendimentos. Lembro que no dia 23 de maio, terça-feira, terá início a segunda oficina de trovas da Academia Juiz Forana de Letras. Essa oficina será presencial, com o nosso grande mestre trovador, Tadeu Hagen, que hoje, impossibilitado por problemas de falecimento, missa de sétimo dia, não pôde comparecer,
Mas lembro que, então, nossa próxima atividade cultural será a segunda oficina de trovas, liderada pelo grande trovador Tadeu Hagen, presencial na nossa sala, a Rua Alfred 805, sala 403. E, então, façam as inscrições e compareçam à oficina. E depois, no segundo semestre, nós passaremos as novidades sobre o curso relativo a Machado de Assis, coordenado por Beth Saqueto, e que será variando, em vez de quarta, será às terças-feiras. Agradeço muito a presença de todos e espero encontrar com vocês na nossa oficina de trovas no dia 23. Boa noite. Obrigada, Ceci. Vamos fechar a gravação e aí todos poderão, posterior, abrir os microfones. Primeiro eu vou fechar a gravação, só um minuto, porque essa gravação estará disponível